A maioria das pessoas fala que não consegue guardar dinheiro. Aí a desculpa é: eu não ganho bem, nunca sobra, eu ganho pouco. Ou simplesmente porque não sabe como guardar o dinheiro, né? Então hoje a gente vai te mostrar 5 dicas para você guardar dinheiro que você ainda não sabe e que a gente aplica na nossa vida e que nos possibilita a viver com 50% do nosso salário, do que a gente ganha. A primeira delas é a regra 80-20. 80% das suas despesas, elas vêm de 20% do seu custo. O que isso significa? Se você fizer uma lista, anotar num papel todos os seus gastos que você tem no mês, todas as contas que você paga, 80% do dinheiro que você gasta, ela vem de 20% desses itens da lista. Geralmente é moradia e carro, os principais que geram esse gasto. Então, se você reduzir o que você gasta em relação à moradia e carro, você vai conseguir uma economia muito maior do que se você, como a grande maioria fala, ficar cortando cafezinho, que fala para cortar os gastos irrelevantes, né? Vou dar um exemplo aqui. O cafezinho, se você vai parar de economizar no cafezinho, o cafezinho custa $4 por dia. A gente está falando em 300 dias em $1.200. $1.200, anota esse número. Se você tem um carro de $50 mil e você está financiando esse carro em 70 prestações de $800, aí você decide a trocar de carro. Não, eu vou diminuir o meu valor do carro. Aí você devolve esse carro de 50 e passa para um carro de 30. O seu financiamento vai sair de 800 para 400. Você está economizando $400 por mês. 4 vezes 12, quanto que dá? Dá $12 mil. Essa é a conta que você tem que pensar. O custo também de manter um carro mais caro, ele também é muito maior, porque ele vai exigir um seguro mais caro, uma manutenção mais cara. Então, se você tem um carro mais acessível, mais popular, você vai ter um seguro mais baixo e um custo também mais baixo, em vez de ficar parando de tomar o cafezinho que você gosta todos os dias. Sim. A segunda dica é que escolher o mais barato nem sempre é a melhor escolha. O Sandro falou de ter um carro mais barato. Mas não quer dizer que esse carro mais barato, ele vai ser uma lata velha. Precisa ser. Porque se você compra um carro muito barato, mas que vai te trazer muita manutenção, esse é um gasto extra que você perdeu a economia. Tudo tem que ter um bom senso. Tudo tem que ter equilíbrio. Muitas coisas podem parecer boas, uma economia no papel, mas nas consequências, no final das contas, você não está economizando, você está gastando muito mais. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você queira economizar na habitação. E aí você mora numa casa que você paga lá $2.500 de aluguel, mas as suas despesas elas estão incluídas nesse aluguel. Beleza, aí você decide mudar para um lugar mais barato. Só que esse lugar mais barato ele é mais longe. E aí você vai gastar mais com o transporte. E aí, esse aluguel seu não vai compensar, percebe? A economia que você vai fazer no aluguel, você vai gastar mais com no transporte, então não compensou. A próxima dica, a terceira dica, é que a gente precisa ter um orçamento e a gente precisa ter objetivos. Orçamento, isso é um dado científico, neurocientífico, de que quando a gente anota os nossos gastos, a gente gasta menos. O simples ato de anotar dispara na nossa mente a percepção, a vontade de controlar. E a gente precisa conhecer o que a gente gasta todos os meses. A gente tem que ter o conhecimento dos nossos números. Muita gente não olha, não anota, porque tem medo de saber aonde é o buraco nas suas contas. Mas se a gente não conhece e não reconhece os nossos erros, como que a gente vai corrigir? Né? Como que a gente vai mudar isso? É igual dirigir de olho vendado. Você não sabe onde você está indo. É muito difícil, uma hora você vai bater. Isso é fato. Então a gente precisa de ter um orçamento. Pode ser anotar num caderninho, pode ser criar uma planilha. Hoje tem vários aplicativos no próprio telefone ou no computador que a gente faz o controle dos nossos gastos.
mas a gente precisa de ter estratégia, de ter um orçamento todos os meses e de anotar. E ter objetivos. Porque não adianta nada você economizar sem saber para que você está economizando. Você tem que ter um plano, você tem que ter metas. Guardar sem objetivo é dinheiro que vai ser gasto. Vai ser gasto. Porque se você não tem um objetivo nenhum, a qualquer momento, a qualquer ofertinha, qualquer vontade de gastar, você vai lá e você vai gastar o dinheiro. E aí você não tem mais dinheiro. E a gente pode ter um ou pode ter vários objetivos. Sim. Você pode ter objetivos de curto, de médio, de longo prazo. Por exemplo, eu quero trocar de telefone, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero começar a investir, eu quero guardar para minha aposentadoria, eu quero juntar para poder voltar para o Brasil, né? Viver de renda. Mas são objetivos claros. E nesses objetivos você precisa colocar um prazo. Você tem que ter uma meta, um objetivo claro, para que você saiba quando chegar lá, e quantos por cento você já atingiu dessa meta, para você não se sentir desmotivado. Porque se você não tem um número e um prazo, você se perde nesse objetivo. É muito fácil esquecer dele. A nossa quarta dica é que você precisa saber quanto que vale a sua hora. É extremamente importante que tudo o que a gente vá comprar, você saiba quanto tempo você precisou trabalhar para poder ter aquele bem. Né? Quanto tempo você precisou trabalhar para poder trocar de telefone? Será que realmente esse preço que você pagou valeu o tanto que você precisou trabalhar para poder comprar? Aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas trabalha por hora. Então, a gente tem um pouco de consciência sobre isso. Mas na hora que a gente vai gastar o dinheiro, muitas vezes a gente esquece de fazer essa conta. Então, é muito importante. Eu ganho $25 por hora. Poxa, eu vou comprar um telefone que custa $1.000. Pô, quantas horas de trabalho eu vou precisar trabalhar para comprar esse telefone? Será que vale a pena mesmo? Então, essa é uma pergunta que a gente tem sempre que fazer. E a última dica é ganhar mais. A gente escuta muito dica de que a gente precisa economizar, corta gasto, economiza. Mas a gente também precisa focar maior energia em como a gente pode ganhar mais para que a gente consiga guardar mais. Às vezes é melhor você colocar a sua energia em procurar ganhar mais do que simplesmente ficar só gastando a sua energia tentando economizar. Com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais caras, a gente vê a inflação, ela é cada vez mais alta e isso vai consumindo os nossos gastos. E o que a gente consegue cortar como economia dos nossos gastos, não cobre nem o que a inflação sobe. Por isso que a gente fala, pode parecer um contrassenso, mas você precisa focar mais energia em como ganhar mais do que a energia que você coloca em cortar gastos. Quando a gente fala em colocar sua energia em ganhar mais, é aprender algum outro ofício, melhorar o que você já sabe, se especializar em alguma coisa, melhorar sua precificação. Tudo isso é ganhar mais, diminuir, olhar os seus custos do seu negócio, analisar todos os seus dados. Quando você faz isso, quando você gasta energia com isso, no final das contas você está ganhando mais dinheiro. A gente conhece aqui vários clientes que são excelentes no que fazem, que têm um negócio e que estão há anos sem reajustar o preço do seu serviço. E tudo sobe. O custo ele tem subido muito ao longo dos anos. Dentro do mesmo ano a gente vê reajuste do transporte por causa do reajuste do combustível, reajuste da matéria-prima que você precisa para o trabalho. E você está se especializando e melhorando a qualidade também do seu serviço. E por que o seu trabalho não pode ser valorizado e você pode cobrar mais? No nosso programa de saída do caos, uma das melhores estratégias que a gente oferece para os nossos clientes é exatamente isso. É melhorar a renda, aumentar a renda. Como? Controlando os custos, melhorando a precificação. Esse é o ponto mais importante de um dos nossos programas. Selecionando melhor os seus clientes, né? Muitas vezes, 20% dos seus clientes são clientes que são responsáveis por 80% do que você ganha. Faturamento. É isso. Então, se você gostou dessas dicas, já se inscreve, curte o vídeo e não perca os nossos vídeos, porque tem sempre conteúdo inovador aqui para te ajudar a controlar gastos, a ganhar mais, a guardar mais dinheiro, a investir, a preparar o seu futuro. Exatamente. Até a próxima.